Bom, quem está gentilmente aqui conosco é o professor, cientista político, Fábio Metzeger, que está aqui conosco. Fábio, boa noite, bem-vindo, fica à vontade. Eu vou mostrar um telão aqui, para eu poder entender, que eu não entendi bem. Eu vi o telão publicado hoje na CNN. Dá para a gente mostrar? Está aqui. Bom, esse aqui é o referendo, o resultado de um referendo na Turquia. Né? Então, o verdinho é o pessoal que votou pela mudança do país, né? E para que o atual presidente Erdogan ficasse mais musculoso. E o vermelhinho é onde ele perdeu, é isso ou não? Exatamente. Na verdade, o que está acontecendo? Esse referendo é para mudar o modo de governo, o sistema de governo da República da Turquia. Hoje, como é que é? Parlamentarista. Parlamentarista. O presidente de direito, ele seria apenas um chefe de Estado e o primeiro-ministro um chefe de governo, portanto, o chefe de gabinete. Pela proposta do plebiscito, do referendo, perdão, ele seria chefe de Estado e governo e teria, inclusive, prerrogativas para, inclusive, legislar e nomear juízes. Quer dizer, vai ficar fortíssimo. Fortíssimo. Ele vai poder, inclusive, ter ingerência sobre o poder legislativo e poder judiciário. Agora, Fábio, me explica uma coisa. Salvo engano, aqui está a cidade de Istambul, estou enganado, tá? Exatamente. Que é a cidade mais importante da Turquia. Eu acho que aqui está Ankara, não é isso? Que é a capital do país. Quer dizer, nessas regiões ele perdeu, né? Que eu acho que é a região mais politizada, ou mais europeia ou não? Estou enganado. Istambul é a passagem entre Europa e Ásia. Europa e Ásia. Ankara, a capital política, a capital de fato da Turquia, da República da Turquia. E Izmir, um centro político tradicional e comercial, milenar da Turquia. Né? Entendo. Agora, Fábio, ele quer ser o quê? Um sultão? É a volta ao Império Turco Otomano? Pode ter alguns resquícios disso. Na verdade, dá para entender o fenômeno Erdogan como um político carismático. Carismático, é? Ele tem é populista ou não? Tem um aspecto forte de populismo. De populismo. Ele capitaliza no discurso dele e no acesso direto ao eleitorado a força dele para conquistar eleitores, mas ao mesmo tempo um discurso religioso. Religioso? Religioso. Mas o partido dele é religioso? O AKP, originalmente, ele nasce como uma reminiscência de vários outros partidos, desde o Refah, o Fazilet. O Refah chegou a ter vice-primeiro-ministro lá nos anos 80, primeiro-ministro dos anos 90, aí teve a intervenção do Exército. O Fazilet, o Refah foi fechado, o Fazilet voltou, aí fecharam de novo. O AKP voltou para ser o Justiça e Desenvolvimento, para ser um partido, digamos, moderado. Porém religioso ou não? Então, com mais contatos com a religião, mas não tão religioso como o Refah. Então, tá. A religião oficial, ou a religião da maioria da população, é o Islã. É o Islã. É um islamismo liberal, ou não? Seria um islamismo liberal. Liberal. Um islamismo. Agora, o que acontece? O Erdogan, ele começa o governo lá em 2003, inclusive negociando para a Turquia, enquanto candidata à entrada da União Europeia. Ele queria que a Turquia fizesse parte da União Europeia. Ele enquanto primeiro-ministro. Sim. Agora, nesse momento, ele está dando uma guinada para o outro lado. A Turquia se afastando da União Europeia e esse referendo teve um momento muito polêmico. Então, se ele se afasta da União Europeia, ele se aproxima de quem? Ele, nesse momento, está se aproximando da órbita russa, de um lado, e de outro dos países do Golfo. E por quê? O que ele quer lá no Golfo? Na verdade, a frustração, de um lado, de não ter sido acolhido suficientemente pelos países europeus. De outro lado, o que poderia ser um investimento farto de fundos de investimento, de monarcas locais e tudo mais. Agora, não é um dinheiro certo, é um dinheiro de commodities. A gente tem que olhar o que é o cenário global, né? O cenário da globalização. Agora, a globalização não faz milagre. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Com esse resultado, 51 contra 48, você estava até me dizendo que não é o resultado oficial ainda. Sim. Vai levar um tempo para sair o resultado oficial.
Né? Exato. Mas a democracia está em risco na Turquia ou não? Já estava em risco desde o ano passado, né? Ah, já estava em risco? Já estava. Ele teve aquela tentativa de golpe, ele começou a atacar, perseguir dissidentes, juízes, jornalistas, professores universitários. Isso começou a ser um avanço, né, sobre instituições básicas da sociedade civil turca. Que fazia oposição a ele. Que faziam oposição a ele. Aí teve esse referendo, que é uma mudança do regime parlamentarista para o presidencialista. E chega a ser até curioso. O que acontece? O primeiro-ministro apoia ele. O primeiro-ministro que... Vai perder o poder. Vai perder o poder, vai deixar Porque de ser ele vai concentrar tudo na mão dele. Vai concentrar, exatamente. Mas aí, quantas vezes ele pode se reeleger? Teoricamente, são mandatos de 5 anos até 2029. Até 2029? Sim. Caramba. Porque aí ele teria eleição em 2019 a 2024. Depois de 2024 a 2029, teoricamente. Agora, a gente nunca sabe, o sistema político não é linear. Agora, vamos pensar o que acontece. A Turquia está numa situação de transferência de conflitos e ela transfere conflitos. Numa órbita, você tem a zona de influência russa. A Rússia é uma superpotência. Sem dúvida. Do outro, o Irã, República Islâmica Xiita. Os países do Golfo, petromonarquias. Vamos pegar aqui o Egito, cada vez menos influente, Israel, do outro lado, a União Europeia, e lá longe os Estados Unidos. A questão dos refugiados. A guerra na Síria. E a Turquia se envolvendo na guerra da Síria. A Turquia tem dentro de seu próprio território uma série de vetores de contradições. E aí você tem essa divisão da própria sociedade civil turca, Sim. que é um país que, para os padrões históricos de países muçulmanos, ele tem uma forte tradição liberal. É verdade. E mesmo assim, a transferência de conflitos gera uma cisão interna. O cientista político Fábio Metzger, gentilmente aqui conosco. Fábio, agora uma pergunta direta. Isso que aconteceu pode abalar a adesão da Turquia à OTAN, a Organização do Tratado Atlântico Norte? Nesse momento, ela está na OTAN. Ela está na OTAN. Isso pode comprometer a permanência dela na OTAN conforme os próximos É tudo que os russos querem ou não? A Alemanha já está falando, está com medo de perder. Né? A diplomacia alemã já está falando manifestamente em não perder a Turquia para a OTAN. Para a OTAN. Que é tudo que os russos não tudo querem. Tudo que o Putin quer ou não? Tudo que ele que saia. tudo que o Putin os russos quer. Querem, que ele saia da OTAN para fragilizar a OTAN. Agora, veja que paradoxo. A Rússia e o Irã, adversários históricos, e a Turquia se aproximando. Israel, Estados Unidos e União Europeia, e aí Estados Unidos e União Europeia, OTAN, aliados históricos, e a Turquia se afastando. Onde é que a Turquia entra nisso? A própria Turquia, na hora que ela faz isso, não é uma faca de dois gumes? Sem dúvida. Você sair de um ponto e entrar no outro, não é arriscado? Sem dúvida. Fábio, obrigado pela gentileza, viu, mais uma vez. Obrigado pela aula. Muito obrigado. Muito obrigado.